Oi, gente. Vim para falar um pouquinho sobre o meu relato de parto. Não um pouquinho, vou falar tudo sobre o meu relato de parto. Tô falando um pouquinho baixo porque a Lia tá dormindo ali do lado. E esse é o único momento que eu tenho para falar sobre isso. Então, vamos do começo, bem do comecinho, né? Quem aqui tá me acompanhando desde minha gestação, teve um dia que eu falei que eu não queria parto normal, mas aqui na Alemanha era muito comum eles fazerem. Vocês lembram disso que muitas pessoas vieram comentar comigo sobre o respeito ao desejo da mulher. Então, falei isso, mas eu falei também que eu ia me preparar para os dois tipos de parto. E pronto, né? Falei mais ou menos, deixei mais ou menos assim. Fui me preparando para o parto normal. E quando eu falei que eu não queria parto normal para vocês e para os médicos também, eu sempre falei que eu era muito traumatizada, eu tinha alguns traumas com algumas violências que eu já tinha visto no Brasil e que isso iria me atrapalhar um pouco. Eu já sabia que ia atrapalhar meu psicológico um pouco na hora do parto. Então eu sempre falava sobre isso com os médicos e com vocês também. Ok, vamos já pro final da gestação, quando a minha DPP, minha data de parto prevista, era 18 de setembro, quando eu completasse 40 semanas, que normalmente é assim o cálculo, quando completa 40 semanas, 18 de setembro. Uma semana antes, o Lui pega Covid, deu positivo pra Covid. Então aí eu já começo a ficar muito tensa, né? Eu não sabia que podia acontecer, tipo, eu ia ter um parto sozinha. E as regras ainda estavam muito incertas, então eu já comecei a ficar tensa, mas eu botei na minha cabeça que, bom, pra parir só precisa de mim mesma e da Lia, então é nós duas que vamos trabalhar, então tá tudo certo, a gente consegue. E a minha mãe não estava com Covid, estava aqui também. Então eu pensei, então minha mãe vai e fica comigo. Só o Lui que fica em casa. Tudo bem, a gente consegue. Botei isso na minha cabeça e continuei trabalhando. Gente, dia 18. Aí meu tampão saiu. Deu positivo o teste do Covid. Eu acho que um dia depois o meu tampão mucoso saiu. Ou seja, o meu corpo já tava dando sinais que já tava chegando o dia, né? Não que seria naquele momento, mas que estava chegando, que o meu corpo já estava se preparando. E aí eu conversei com o Lui, conversei com minha mãe, pra ninguém se desesperar. E que poderia ser a qualquer momento, mas pra gente manter calmo, porque não dava pra saber. Meu tampão mucoso saiu, e aí dia 17, um dia antes de fazer 40 semanas certinho, eu tive um pequeno sangramento aqui em casa. Quando eu tive esse pequeno sangramento, eu corri pro hospital. Porque a gente sabe que sangramento, às vezes, pode ser muitas coisas com feto, né? Sofrimento fetal e tudo. Então eu preferi ir correndo pro hospital. O hospital é 5 minutos daqui de casa. Chegando lá, como para todos os alemães, todos os médicos alemães, estava tudo normal. Como eles dizem, tudo normal. E aí ela fez o toque, a médica, fez os exames, viu que estava tudo bem. Fez o toque, eu tava com 1 centímetro de dilatação só. E que não significava muita coisa, né? Que poderia passar dias aí com 1 centímetro de dilatação. Então, ok. Aí voltei pra casa. Com isso na cabeça, mas voltei pra casa. Ela dizendo que tá tudo bem. No dia 18, isso, gente, eu tava com muita contração de treinamento a semana inteira, mas era treinamento. E aí do dia 17 pra 18, quando eu voltei do hospital, durante a noite, as minhas contrações não ficaram de 5 em 5 minutos, o que é o ideal pra ir pro hospital, mas chegou a 7 e 7. De 7 em 7 minutos eu tinha contração. Então eu não fui pro hospital, mas eu fiquei em alerta, né? E quando amanheceu, já ficou mais espaçada. Então não era trabalho de parto ativo. E aí, durante o dia, eu acho que foi no final do dia, minha bolsa estourou. Mas ela estourou saindo aos poucos, não saiu tipo jato já de uma vez, não. Foi saindo aos poucos. E aí eu já fiquei alerta também, já falei com algumas amigas que até lembram. Aí fui tomar banho, aí as contrações voltaram a ficar um pouco mais ritmadas, mas nunca de 5 em 5. E aí eu tomei banho, lavei o cabelo e tal. A gente começou a ficar nervosa aqui em casa, eu comecei a ficar muito nervosa. E as dores aumentando, as contrações aumentando, eu comecei a dançar. Só que chegou um momento que eu tava muito nervosa, por causa do sangramento do dia anterior e tudo. Enfim, estava muito nervosa.
Gente, eu quero deixar claro que eu não sou uma pessoa leiga, eu já participei de partos, eu li muito sobre isso, eu li sobre amamentação, eu estudei, sabe? Eu me informei. É, Então, tudo que que vai acontecer, que eu tô contando, não é uma pessoa leiga que tá contando. É uma pessoa que sabia o que poderia fazer pra ser diferente, mas mesmo assim não deu. Entendeu? Então eu só quero deixar claro isso também. E aí, eu fui pro hospital, muito nervosa, eu falei aqui em casa, antes mesmo disso acontecer, eu tinha combinado, bom, já que o Luiz tá com Covid, então eu vou tentar ficar o mais tempo possível em casa, quando a bolsa estourar, e mesmo só quando eu tiver certeza que tô parindo, né? Tinha combinado com mamãe e com ele também aqui em casa. E tudo certo, não só vou quando estiver parindo. Quando a bolsa estourou, as contrações pioraram, eu comecei a ficar nervosa, não sabia se estava dilatando, se não estava. Então aí eu falei, gente, eu quero ir pro hospital. Chamei ele, chamei a mamãe e falei, eu quero ir pro hospital. Eu quero saber o que tá acontecendo. E aí eu fui. Isso já era sábado de noite. E aí quando eu cheguei lá, a bolsa realmente tinha estourado, né? Só que tava saindo aos poucos, eles fizeram o teste, eu fiz exames, tava tudo bem com a Lia, tava tudo bem comigo. Aí a médica falou que eu poderia voltar pra casa, se eu quisesse, que eu tava só com 2 centímetros de dilatação. Tinha aumentado só 1 centímetro o dia inteiro. Aí eu falei, olha, eu não quero voltar pra casa, porque eu vou ficar mais nervosa, eu quero ficar aqui. É, aqui pelo menos eu vou estar sendo monitorada, não sei o quê. Então eu prefiro ficar aqui. Aí ela, tá bom, então, vou te internar. Só que antes de eu te internar, você vai caminhar durante 1 hora lá embaixo, que o hospital que eu parei, que eu tive ali, eu não sei se vocês lembram, mas ele tinha uma pracinha, eram vários prédios de vários setores. E aí ela mandou eu dar uma caminhada de 1 hora antes de eu internar. E aí eu fui. E aí quando eu voltei, me levaram pro quarto. O quarto parecia um hotel. Eu acho que eu já até botei os vídeos aqui. Todo preparado, bonitinho. E aí ela perguntou pra mim, quando você quer anestesia? Quando for a hora, eu falei, quero tudo. Anestesia, ocitocina. E aí ela perguntou assim, nós podemos te dar um remédio pra dormir durante 2 horas, que as contrações vão passar. Só que depois desse tempo as contrações voltam, mas pelo menos você descansa um pouco. E eu falei, tá bom, tudo bem, por mim tudo bem, porque eu já tava vários dias sem dormir. E aí elas me deram esse remédio. Eu não lembro o nome do remédio. Até o anestesista que falava espanhol veio falar comigo, mas eu não lembro. E aí depois de, eu acho que, não sei o tempo, eu comecei a passar mal. Eu tive reação alérgica a esse remédio. Era na veia. E essa reação alérgica eu vomitei muito, 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 muito. Eu digo para as pessoas que eu fiquei fora de mim, porque eu tentava abrir o olho, eu tentava levantar, eu não conseguia. Eu parecia que eu tava vendo meu corpo assim de cima, sabe? Tinha uma alma aqui, que era eu, e meu corpo lá na cama prostrado, eu tava me vendo assim nessa luta. E eu tava meio delirando, assim. Isso a enfermeira que falou depois. Eu não conseguia abrir o olho de jeito nenhum e vomitava, vomitava, vomitava. Eu não tinha mais o que vomitar, às vezes eu bebia água pra vomitar. E aí eu ficava acompanhando a Lia, né, os batimentos cardíacos da Lia. Também, era a única hora que eu conseguia abrir o olho, era pra olhar os batimentos cardíacos dela, que tava do meu lado, assim, o aparelhinho. E aí teve uma hora que eu chamei a enfermeira e falei assim, por favor, fica aqui, que eu tava sozinha, né? Fica aqui comigo que eu estou passando muito mal. E não sei o que. Aí ela ficou comigo. Aí eu comecei a delirar, sabe? Aí ela passou um pano assim na minha cabeça. Eu perguntei se tava com febre. Ela, não, mas você não tá bem, não sei o que. Enfim, passei muito, 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 muito mal. Até que um momento eu falei assim, eu não quero mais esse medicamento, tira agora e me bota soro. Isso tudo eu falando em alemão, gente. Deus, não sei como é que foi isso, mas Deus me abençoou. E aí ela tirou, botou o soro e eu comecei a orar. Porque eu vi os batimentos da Lia toda hora dando alteração, né? Aí eu falando, Senhor, se o Senhor não me curar agora, eu vou morrer. E vou morrer com a Lia dentro da minha barriga. Senhor, me cura agora. E eu ficava assim, Senhor, me cura agora, senão eu vou morrer. E aí teve uma hora que eu falei assim, Senhor, por tua misericórdia, me cura agora, senão eu vou morrer.
eu tenho certeza que eu vou morrer. E aí eu perguntei pra enfermeira, eu tô morrendo, não tô? Eu tenho certeza que eu estou morrendo. Aí ela falou, você não tá. Mas ela ficava passando a mão assim na minha perna, toda hora perguntando, você tá melhor, você tá melhor, você tá melhor. Ela também tava muito nervosa. E aí alguns médicos vieram conversar comigo, só que eu tava fora de mim, né? E aí eu sei que eu comecei a melhorar. E aí amanheceu. Quando amanheceu, isso tudo foi a madrugada inteira, né? Quando amanheceu, eu já tava muito fraca, eu tava muito fraca. Eu lembro que eu fui no banheiro, fiz xixi e voltei. Quando eu voltei, chegou o anestesista pra colocar, né, o catéter e com a citocina. E aí eu assinei lá tudo certinho. Eu sabia o que faria. Eu falei, nossa, ótimo. Eu vou contrair, vou ter as contrações e não vou sentir. Vai ser ótimo, não vou sentir só na hora da expulsão, então tá tudo certo. Agora vai ser só beleza. E pronto. Aí quando ele botou a anestesia, eu, nossa, eu tô tão feliz que você colocou, não sei o quê. E aí eu já tava conhecida no hospital como a menina que vomitou a noite inteira. As enfermeiras que chegaram com ele, todas já sabiam da minha história. Todas sabiam da minha história, tanto que eu estava com um saquinho de vômito na minha mão. E aí. É... Ah, eu esqueci de falar que quando eu comuniquei que o Lui estava com Covid, que eu tive contato com alguém que tinha Covid, eles me isolaram no hospital. Ou seja, eu não poderia receber ninguém para ficar comigo no hospital. Por isso eu estava sozinha. Nem a minha mãe, teve uma amiga que foi também para tentar entrar e ficar comigo, ela também não pôde. E aí a gente soube que eu que estava isolada. Então eu tive que ficar sozinha durante todo o processo. Enfim, o anestesista, vamos voltar. O anestesista chegou, colocou o catéter, fiquei feliz, tal, não sei o quê. Aí a anestesia aqui é aquela que a gente bota, vai aumentando a dose de hora em hora. E a ocitocina também. E aí, as horas passando, eu comecei a sentir as contrações piorando. Piorando. As dores muito fortes. E piorando, e mais ritmadas, né? E muito, muito, muito. E eu, que hora que vai fazer efeito anestesia? E eu aumentando a dose, toda hora que passava eu aumentava, aumentava. Tentei aumentar o máximo que eu pude. E no começo, na minha cabeça, eu tava, vou usar o menos de anestesia possível, porque como eu controlo, então eu fiquei, vou usar o menos possível, porque aí nos outros dias os efeitos não são tão fortes. Ok. Nas primeiras horas eu já botei no máximo. E nada, e eu continuando a sentir contração e tudo. E aí eu chamei o anestesista e ele nem olhou pra ver se tava mal colocado, nem nada. Ele só conversou comigo e disse que ia melhorar, que a anestesia ia fazer efeito. Isso já era tipo 4 horas da tarde, né? E ele foi 8 horas da manhã. E aí nada. E a doula lá comigo disse, os hospitais têm uma rebame que fica com você pro parto normal, né? E pro cesárea também, mas ela te acompanha todo o processo. E aí ela tava comigo. E ela fazia o toque e nada. Assim, eu não conseguia sentir minhas pernas, mas a região do útero eu sentia tudo, 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 tudo. As contrações todas. E aí eu ficava, meu Deus, mas isso tá errado, não é pra eu sentir assim. E piorando, né, por causa da ocitocina. E aí ela comigo, graças a Deus que essa rebame parteira, né? Tava comigo lá na hora. Graças a Deus e que ela era uma boa pessoa. Eu peguei 3 rebames lá no hospital e as 3 foram maravilhosas. Eu acho que Deus colocou elas ali na minha vida mesmo. E aí, fazendo toque, eu não tava tendo muita dilatação. Tipo, acho que esse horário de 4 horas eu tava com 3 centímetros de dilatação, 3 ou 4. E aí teve uma hora que eu não aguentava mais de dor. Cheguei no meu limite mesmo, cheguei, eu chorava. Eu comecei a chorar feito criança, compulsivamente. Eu chorava, 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 só sabia chorar. Nem pra respirar eu conseguia, eu ficava preocupada com a Lia. E aí eu chorava, gente, eu só chorava. E eu falando com a minha família, assim, por WhatsApp, né, gente, eu não aguento mais, não sei o que, tô sentindo muita dor. Enfim, cada um tem o seu limiar de dor, né? E esse foi o meu, não me julguem. E aí, eu chorando, eu falei, chama o médico, eu quero cesárea. Quero conversar com ele porque eu quero cesárea. E aí chamaram o médico. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele falou logo assim, por que você quer cesárea? Você é muito saudável. Seu bebê está saudável. Tá tudo correndo bem. Eu, não está correndo bem. Não está um momento gostoso pra mim. Eu não quero parto normal. Eu nunca quis parto normal. Eu sou traumatizada com parto normal. Eu tô tentando aqui, eu tô esperando
pela Alemanha, eu estou fazendo isso por vocês, não é por mim. Eu já cheguei no meu limite, esse é o meu limite, por favor. Eu ficava assim implorando, por favor, por favor, por favor, quero cesárea. E ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tava tão triste, eu tava tão cansada, eu tava cansada, gente, cansada mesmo, fraca e triste, que eu, depois que eu fui sentir raiva dele, porque é tipo um homem, nunca vai saber o que a gente sente, e ele tava, eu tive que me humilhar, literalmente, eu me humilhei pedindo cesárea. Eu me senti muito humilhada nesse momento. E aí, isso falando tudo em alemão, né? E ele, não sei o que, não sei o que, vou conversar com a equipe médica. Saiu e não voltou mais. Aí eu virei pra minha rebame e pra enfermeira que tava com ela, eu falei assim, vocês precisam me ajudar. Eles não vão fazer a cesárea se vocês não me ajudarem. E eu não aguento mais, eu estou no meu limite. Gente, eu chorando, chorando, chorando. Eu chorei 1 hora direto. E aí, ela falou assim pra mim, a rebame virou e falou assim pra mim, minha parteira, eu concordo com você. Quando ela falou isso, foi tipo um abraço em mim, sabe? Ela, eu concordo com você. Você não está progredindo, você está muito cansada, muito fraca e tá sozinha aqui. Então, eu vou esperar mais 1 hora. Se você não dilatar nada, 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 aí eu converso com eles. Aí quando ela falou isso, eu me acalmei. Aí eu parei de chorar um pouco. Meia hora depois, com as contrações a todo vapor, eu falei, por favor, não aguento mais. E aí eu comecei a chorar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Gente, eu chorei muito, muito, vocês não tem noção. Aí eu acho que eu tenho foto do que eu mandei pra minha prima e pra minha irmã. E aí ela fez o toque 1 hora depois, certinho, e não tinha dilatado nada. Aí ela foi, conversou com o médico, e aí ele voltou e falou assim, ó, vamos fazer sua cesárea. Quando ele falou isso, eu acalmei. Eu, ai, ótimo. Tá tudo certo agora. Aí eu avisei a família, avisei o Lui, vou entrar pra cesárea. Aí ele veio me contar como era, né, a cesárea, o médico. Só que eu já sei como era. Então, quando ele veio me explicar tudo, eu, ótimo, tá perfeito. Ótimo, vamos logo. E aí eu entrei, me levaram pra sala de cirurgia. E aí, eles, quando você entra assim pra cirurgia, eles ficam fazendo teste de anestesia pra ver qual parte você tá sentindo e qual não tá. Fica colocando várias coisinhas. E eu senti absolutamente tudo na região do útero, aqui na barriga, tudo normal, como se estivesse normal. E eu falando pra eles, tô sentindo ainda. E eu pensando que eles iam aumentar a anestesia e não aumentou. Começou a cirurgia. Quando começou a cortar, eu comecei a sentir dor. Não era uma pressão, tipo, eu já quebrei minha cabeça, eu imaginei que seria assim. Eu sentindo eles mexendo e tal. Quando eu costurei a cabeça, eu senti eles mexendo dentro. Mas não tava sentindo só eles mexendo, eu tava sentindo dor, muita dor. E aí quando eles começaram a mexer e vinha dor, pressão e tudo, dor mesmo, dor, de doer, de dor. E aí eu falei, a anestesia não pegou. Aí eu falei pra eles, tô sentindo tudo, tem alguma coisa errada, isso não é normal. E eles, não, você tá sentindo só uma pressão. Não, eu estou sentindo tudo, estou sentindo dor. Aí não me ouviram assim, né? Aí eu comecei a gritar. Eu gritei loucamente, gritei desse jeito. E eu vou segurar, porque as mãos não são amarradas, né? Graças a Deus. Mas eu pedi pra eles me amarrarem, só que isso eu falei em português. E aí eu ficava segurando assim, onde as nossas mãos ficam. Eu ficava segurando pra não me mexer. E eu gritando, 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 gritando. Aí eu pensei assim, bom, são 7 camadas. Que corta. Se são 7 camadas, eu vou contar. E são meia hora de cirurgia. E eu ficava olhando pro relógio e gritando, olhando pro relógio e gritando. E aí eu contando as camadas. Na terceira eu já me perdi, de tanto grito que eu dei. Nossa, deve ter sido horrível pros médicos. Horrível. Mas foi pior pra mim, né? E aí, eu sei que teve uma hora que eles colocaram oxigênio em mim, que eu nem percebi, só vi na foto depois que eu tava de oxigênio. Eu sei que eu me acalmei um pouco quando eu tava de oxigênio. Mas teve horas que eu continuei gritando também. Só que eu tava muito cansada, eu não conseguia ficar de olho aberto. Não conseguia, eu acho que pelo tanto de anestesia que eu tomei, pela noite de vômito, eu não consegui ficar de olho aberto. E aí eles mexendo e eu sentindo dor e tal, fraca. Tirou a Lia. Quando tirou a Lia, a Rebame que tava comigo, ela tava segurando minha mão e eu apertando. Assim, ela segurava aqui, aí às vezes eu apertava a mão dela, eu falava assim, isso não é normal, me ajuda.
E ela chorando, eu lembro que ela chorava também comigo. E aí ela perguntou pra médica assim, vamos mostrar pra ela? E a médica falou, acho que não, acho melhor não. Eu tava escutando, né? Só não conseguia abrir o olho. E aí, eu sei que teve uma hora que acho que elas devem ter se olhado e tal, concordaram. Aí ela levantou minha cabeça, eu olhei pra Lia, a Lia chorando assim. Aí eu baixei a cabeça e eu não sei explicar, gente, mas eu como se eu tivesse desmaiado, mas eu tava ouvindo tudo, sabe? Mas eu, tipo, acabou. Só que eu tava ouvindo, assim, tava desse jeito. Aí eu consegui ouvir o choro da Lia e eles mexendo em mim e eu gritando aos poucos. Aí, na hora de fechar, eu gritei muito, 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 muito. Gritei muito. E eu ouvi no show da Lia, era tudo ao mesmo tempo. E aí, quando acabou a cirurgia, eles te tiram da mesa da cirurgia pra maca, né? Que eles me moveram pra maca. Aí, pronto. Eu assim, como se eu continuasse desmaiada, na verdade. Eu só fui seguindo o som da maca andando, do choro da Lia. Aí fomos pro quarto. O meu quarto era muito perto da zona de cirurgia. E aí me deram logo ali no colo, que eu já sabia que seria assim, né? E aí eu fiquei com ela no colo, eu liguei pro Lui. Eu não lembro de eu ligando pro Lui. Eu sei que eu liguei porque tem a foto que eu tirei, ou ele tirou, não sei. E, e ele me falou depois que eu falei com ele, tava dizendo que eu tava muito cansada, que eu precisava dormir, pronto. Mas eu não lembro de nada disso. Eu lembro do que eu fiquei com ela assim no colo porque eles tinham me dado. E aí pronto. Aí levaram a gente pro outro quarto. Aí dormi. Eu acordei umas 3 horas depois com a Lia. Ela também dormiu. E pronto, gente. Aí foi a guerra do pós-cesárea, sozinha, com uma filha pra cuidar. Sangue, tem que cuidar do corte, tem que cuidar do bebê, tem que trocar fralda. Não tinha leite, mas a amamentação vai ser para outro dia, porque eu ainda não tô pronta para falar sobre isso, assim, abertamente. E foi pesado, viu? Graças a Deus que o meu relato de parto não é igual a todos. Eu também acho que, vendo de fora, o Lui, o teste de Covid dele, 3 dias depois que eu tive a Lia, deu negativo. Então, meio que o Covid dele só durou uma semana, né? E aí, eu acho que foi coisa de Deus pra que nem ele, nem a minha mãe estivessem comigo no parto pra ver eu passando pelo que eu passei. Porque se eles vissem, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa com eles. Eles iam ter um piripaque lá. Então, eu acho que foi muito a mão de Deus, hoje vendo de fora assim, depois que passou. Acho que qualquer pessoa que me conhece, se me visse no estado que eu fiquei, iria passar mal. E graças a Deus passou. E minha cirurgia, minha cicatriz tá belíssima, nem aparece, mas assim, o trauma, né, fica. É, lembrar das coisas fica. Mas esse é o meu relato de parto, infelizmente. E não vem vocês falando assim. Eu recebi muito comentário falando assim: ah, você queria cesárea. Então você teve cesárea, né? Pelo menos foi o que você teve. Não, gente, eu queria uma cesárea humanizada. Eu queria uma cirurgia, mas eu queria esperar a bolsa romper. Eu queria pegar ela no colo. Eu queria que o Lui cortasse o cordão umbilical. Mesmo que fosse cesárea, eu queria fazer o máximo humanizado possível. Então, o que eu tive foi muito humilhação, né? Foi muito mais humilhação do que outra coisa. O lado bom é que a Lia tá aqui e eu estou aqui. E só. É só esse o lado bom que tem na história do meu parto. Não quero assustar as outras pessoas. Graças a Deus eu conheço muitas mulheres que teve partos maravilhosos, como sempre sonharam, tanto cesárea como parto normal. E eu queria que, assim, os maridos não, mas todo mundo respeitasse mais o desejo das mães, sabe? Principalmente uma mãe que não é leiga, uma mãe que estuda, uma mãe que sabe do que tá falando. Cada um conhece os seus limites. Eu sabia o meu limite, eu sabia que quando fosse para ter parto normal, quando chegasse o momento, eu ia travar. Eu sabia que eu ia ficar pensando em milhares de coisas ruins, coisas que eu já tinha visto pessoalmente, né, acontecer.
Então eu sabia que esse era o meu limite, que isso ia acontecer. Mas ninguém quis me ouvir. E eu tive que passar por isso. E é isso, gente. Esse é meu relato de parto. Ah, não tem mais o que falar, não. A amamentação a gente fala outro dia, quando eu estiver mais preparada. Beijo.